Pronto. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Sou Boa aluna da Escola tarde. Social de Varejo. Hoje vamos entrevistar Marcelino. Estou com algumas perguntas aqui para fazer para você. Tudo bom? Tudo bem. Posso começar a fazer as perguntas? Pode sim, fica à vontade. Seu nome, por favor. Satisfação. Meu nome é Marcelino José Caetano. Formação acadêmica. Bom, atualmente eu sou mestre em administração, com habilitação em finanças. Eu sou graduado em administração e tenho MBA em controladoria, tá? Mestrado em administração, mas com habilitação em finanças. Cargo que ocupa atualmente. Então, atualmente, apesar de ser professor, né, no- pelo concurso, né, mas atualmente eu ocupo o cargo administrativo por experiência, né, sou diretor de ensino atualmente no campus paulista. Como a ética Isto ajudou a... devido, Pode continuar. eu estou como só para fundamental, a razão pela qual eu atualmente estou na área administrativa, a razão pela qual de que por anos eu assumi cargos de gestão na iniciativa privada, também na iniciativa pública, e aí tenho bastante experiência na área de gestão, razão pela qual hoje assumi essa função no campus no intuito de ajudar a instituição em gestão. Pois pode continuar. Obrigada. Quarta pergunta. Como a ética ajudou a sua carreira profissional? Veja, a ética, na verdade, é uma variável importante para qualquer profissional que tem o propósito de crescer na carreira, certo? Por quê? A ética, ela demonstra quais os valores que você defende e como você lida com as pessoas no meio organizacional. Então, eu sou uma pessoa que respeito muito as pessoas, respeito muito os profissionais, respeito a capacidade e a limitação de cada um, isso é fundamental. Eu acho que é importante, sim, a gente respeitar as pessoas, independentemente da posição que esteja, entende? Então, a ética, ela me ajudou no sentido de que eu respeito as pessoas com quem eu convivo, com quem eu compartilho o espaço de trabalho, certo? A questão do profissionalismo, né? O profissionalismo quer dizer no sentido de que você tem que respeitar o profissional, a função que ela desenvolve, o cargo que ela ocupa, e respeitar suas responsabilidades, respeitar suas funções, né? E dar oportunidade para que ele possa se colocar, né? A questão da reciprocidade, tá? Isso é importante. Então, eu acho que a ética, nesse sentido, me ajudou bastante, porque eu sou uma pessoa disciplinado, respeitador, respeito muito as orientações, os códigos de conduta dentro da empresa, isso é fundamental para que você possa crescer naquela organização, possa ser respeitado naquela organização, entende? Então, os códigos de condutas imprimidas pela organização, eu sou uma pessoa que respeito isso muito e procuro imprimi-la, procuro fazer com que ela seja o condutor, o fio orientador do dia a dia no desenvolvimento das minhas funções. Entende? Então, a ética é isso, fazer a coisa certa, de acordo com os princípios, as orientações da empresa, fazer também a coisa certa, de acordo com o que a lei determina, certo? Você, como profissional, se você não respeita o que a profissão recomenda, o que os instrumentos legais recomendam,
e aí isso pode te custar bastante durante a sua carreira, entende? Então, respeitar os princípios éticos que a própria profissão recomenda, fazer o que é certo dentro da profissão, eu acho que isso tem sido a minha forma de, de trabalho e tem sido a conduta que me representa, né, no dia a dia e na minha profissão, durante a minha vida profissional. Quinta pergunta. Qual a decisão profissional mais difícil que você tomou? O que orientou esta decisão? Veja, as decisões profissionais, digamos assim, são inúmeras durante o desenvolvimento profissional, né? Durante, digamos, cerca de 16 anos de carreira. Mas eu diria, de forma mais objetiva, a minha decisão profissional mais difícil que eu tomei foi de decidir sair da iniciativa privada para a iniciativa pública, né, para a área pública, por seguinte razão, tá? Trabalhei muitos anos na iniciativa privada e que ela demanda bastante desafios e você sofre com problemas de sazonalidade. Isto do ponto de vista, né, trabalhei muitos anos como consultor financeiro, tive minha empresa de consultoria e trabalhei também em empresas privadas, assumindo cargos importantes e tal. Mas chega um momento que você começa a se perguntar, sempre está na berlinda, ora você é ameaçado a ser demitido, e etc. e tal. E na iniciativa privada, quando eu trabalhava com minha empresa, você tem problemas de sazonalidade em relação à receita, e etc. e tal. Isso tem me suscitado, porque isso tem impacto na nossa vida, tem impacto na família, e etc. e tal. Você começa a se perguntar, epa, eu preciso de algo estável. Então, acho que isso que motivou a minha decisão de entrar para a iniciativa pública em razão de procurar estabilidade, ok? Qual foi a, a segunda pergunta nessa mesma? Pode repetir? Oi, oi, tá me ouvindo? Vitória? Vitória? Tá me ouvindo? Desculpa. Qual o erro que Tudo rendeu bem. mais aprendizado para você? Sexta pergunta. Não, eu queria, na quinta, teve a última parte que eu não consegui ouvir. O que orientou esta decisão? Qual a decisão Sim, profissional mais pronto. Eu acho que difícil que você tomou? eu acho que eu respondi, né? Que na verdade foi a questão de procurar estabilidade, né? É porque fiquei em tempo sem ouvir você, ficou mudo. Então, vá para aqui para a última pergunta, pode fazer. Sexta pergunta. Desculpe, viu? Foi que eu tinha silenciado o microfone. Não, tudo bem. Qual o erro que mais rendeu aprendizado para você? Sexta pergunta. Ave Maria, são vários erros. E o erro para um profissional Um erro é, às vezes, profissional. salutar. Exato. É isso que eu estou dizendo. O erro para um profissional, para uma pessoa, na verdade, nós, como seres humanos, a gente comete vários erros na vida. E o erro eu tomo como um instrumento de correção, né, de aprendizagem. Então, diria que o principal erro que eu cometi, que eu lembro que teve um impacto significativo, foi no período que eu prestei consultoria a uma empresa, né? Eu intermediei todo o processo de captação de recursos, tá?
desenvolvi um estudo de viabilidade e capitaneei todo o processo, tutelei todo o processo de captação de recursos, servi, na verdade, de avalista da empresa, tá? E aí captamos recursos via banco. E com essa captação, devido à confiança, que é um empresário que era amigo à época, e devido a essa confiança pessoal, eu assumi essa responsabilidade de ser fiador, e depois o cara deu o calote, tá? Ele não honrou com o compromisso e isso sobrou para mim, né? E isso me custou realmente bastante profissionalmente, também ter motivado, inclusive, a razão pela qual de me afastar um pouquinho da área privada, né? Porque me custou bastante. E aí, o aprendizado que isso me trouxe é que precisamos ser muito profissionais, de amizade à parte, profissionalismo à parte. E eu me envolvi nesse estado, nesse momento, a ponto de assumir responsabilidades que foram muito significativas, né? E me prejudicou muito. Tá? E existem, claro, outros erros, né, durante o percurso profissional, tá? Erros no sentido mais de puxar para o lado pessoal, né? E que, a partir desses erros, como, por exemplo, de facultar, criar espaços para o amigo trabalhar junto dentro da empresa, e que muitas vezes a conduta não foi o que é esperado, aí você fica numa situação um pouquinho delicada. E, portanto, esses erros, hoje, procurei não cometer de novo, né? Deixar a amizade de lado e focar mais no profissionalismo. Mesmo que eu venha a possibilitar trabalhar com um amigo, tá? Deixar as coisas muito claras, tá? Do ponto de vista profissional. Foi mais isso. Existem outros erros que eu cometi do ponto de vista gerencial, do ponto de vista de desenvolver um documento e deixar que alguém colocasse o nome, e eu não coloquei o meu nome, aí, no final das contas, o mérito ficou daquela pessoa totalmente. São erros que eu cometi atualmente, não cometo mais, não vou cometer mais, não vou permitir que isso aconteça de novo, né? Então, esses são alguns cuidados que a gente precisa ter, de fato, na relação, da relação interpessoal e a relação profissional. Sétima pergunta. Quais os valores profissionais mais importantes para você? Quais os valores profissionais Mais importantes mais para você? importantes? Bem, disciplina, pontualidade, responsabilidade, capacidade proativa, não esperar que sempre te digam o que fazer, né? O mundo é dinâmico e, portanto, hoje, quanto mais temos, digamos assim, uma atitude proativa, você tende a desenhar melhor o caminho para o profissionalismo. Os desafios são muito grandes, as mudanças são velozes, e a gente precisa estar atento a essas mudanças. Então, assim, são esses valores que eu acho extremamente importantes, e também respeito aos valores, tá? Valores humanos. Eu sou uma pessoa que valorizo muito o ser humano, e eu acho que, acima de qualquer coisa, valorizar o ser humano, valorizar as limitações de cada um, ter a humildade, né? Eu sou uma pessoa extremamente humilde. Claro que a humildade não é condição de você ser passivo, mas ser humilde significa dizer que você tem a consciência de que você tem limitações, que você não sabe tudo, ok? São valores que eu levo.
Oitava pergunta. Que conselho você daria para alguém em início de carreira? Ótimo, isso é importante. Bom, todo início de carreira, ele é extremamente Início de difícil, carreira tá? profissional. Justamente, ela sempre é difícil porque às vezes somos muito, digamos, apressados para crescer profissionalmente. Então, o conselho que eu dou é criar uma base consistente de conhecimento, isso quer dizer, de teorias, bastante consistente na sua cabeça, e isso te facilita bastante. Isso quer dizer, tem que estudar muito, ler muito e ficar atento à área que você, em especial, tem mais de habilidades, né? Então, não ter pressa durante a sua carreira, tá? Ter o cuidado de construir a sua carreira de uma forma muito, digamos assim, metódica, consistente com conhecimento. Às vezes temos pressa de ganhar muito, atingir um patamar muito alto dentro da empresa. Às vezes você deixa um vácuo muito grande em relação ao conhecimento, em relação àquela função. Portanto, particularmente, eu recomendo muito que o profissional que inicia a carreira precisa iniciar de uma forma consistente, aceitar, aprender e aprender, né? Ter a humildade de aprender, se doar neste momento, tá? Tem que se doar à organização e permitir aprender muito dentro da área que você pretende seguir, né? Ter uma visão, digamos assim, uma visão muito ampla da organização e das demandas que a organização precisa, certo? Ter foco, né? Foco no que realmente você quer, ter foco também nas mudanças que as organizações têm suscitado, tá? Isso sempre voltando para a área que você precisa se especializar, tá? Inicialmente, procurar ter um conhecimento abrangente, tá, da organização. E depois vai se especializando em uma área, tá? E normalmente recomendo para áreas que você sabe que tem demanda elástica. Por quê? Aquelas profissões ou aquelas áreas que a tendência é que haja uma demanda sempre frequente daquele profissional, tá? E não escolher qualquer área, porque, na verdade, hoje sabemos que existem áreas que estão cada vez mais se tornando obsoletas, dado a dinâmica das organizações. Então, portanto, ter o cuidado de escolher a área que você vai se especializar, tá? Aceitar de início, tá, com humildade, o aprendizado, tá? Ter esse cuidado, tá, de aprender com consistência, construindo ali a sua profissão de uma forma mais consistente e não ter pressa de crescer rapidamente na profissão, tá? Quando eu digo isso, porque foi a forma que eu trilhei para a minha formação, foi o caminho que eu escolhi, tá? Começar de forma consistente, ganhando até pouco, muitas vezes, tá? E aí você vai construindo sua profissão de forma consistente. Você não deixa um vácuo que possivelmente quando você cresce rápido e chega acima, às vezes acontecem algumas coisas, isso pode lhe custar muito você voltar a essa posição, certo? Hoje eu poderia dizer que posso escolher o trabalho que eu quero trabalhar, devido ao fato de que eu construí a minha profissão de forma bem consistente, né? E isso tem me facilitado bastante, entende? Então, isso significa dizer ser um eterno aprendiz, né? Ser um eterno estudante, tá? Para não parar de estudar, e cada vez mais costurar e construir rede de relações, tá? Que a gente conhece como network, são fundamentais para qualquer profissão. Essa rede de relações significa dizer com amigos, com profissionais que você trabalha, e isso, de alguma forma, te ajuda
para a questão de reintegração ao mercado, caso futuramente você for demitido e etc. e tal, que são variáveis que existem no mercado, né? Então, construir uma rede de relações muito consistente, ter paciência durante a sua profissão, em termos de aprendizagem, em termos de funções que você vai assumir, e ter uma visão mais focada à área profissional que você vai querer, de alguma forma, se especializar, tá? Não ser, digamos, o profissional que faz de um tudo, ter um foco em determinadas áreas e se especializar nessa área. Marcelino, obrigado pela sua participação, né, por conceder esse tempo para a entrevista. Acredito que esses conhecimentos e o que você possa trazer aqui vai agregar muito na vida das pessoas que vão assistir o vídeo, que no caso são alguns alunos da Escola Social do Varejo. Muito obrigado, viu, pela Eu que agradeço oportunidade. e desejo muita boa sorte para você, para as pessoas que eventualmente vão ter acesso a esse vídeo, e estou à disposição, como pessoa, como profissional, tá, para contribuir com a ciência, com o profissionalismo. Tá? Muita boa sorte e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.